casa, e acho que acredito na maioria dos ferroviários, sempre teve um bom livro. Uma cultura assim absurda, absurda. Olha, nossa estrada, que empresa hoje pode-se dizer, talvez o Sesc, uma empresa que tem uma revista própria, uma revista, mas não é uma revista qualquer, não é uma revista que tem os aniversariantes do mês, a piadinha do mês, não uma coisa banal para só agradar o chefe, mas uma revista que tenha conteúdo, cujos funcionários possam participar mandando artigos, textos literários, textos informativos. Assim foi durante décadas a revista Nossa Estrada. Então, este aqui é o primeiro número da revista Nossa Estrada. Esta é a capa dela. E aqui está a folha de abertura. Janeiro de 1929, ano 1, número 1. Esta aqui é uma peça rara, certo? Que eu tenho muita admiração por essa revista. Inclusive foi um presente do seu Manico, Martiniano Papes, saudosa memória. Ela tinha, primeiro, uma função formativa, esclarecer os funcionários, ilustrar, olha que termo bonito, né? Ilustrar de conhecimento, e dava essa oportunidade que o próprio funcionário valorizasse o seu texto. Então tinha uma comissão editorial, então contava história. O Antônio Francisco Gaspar participou muito, contando a história da ferrovia, curiosidades, fatos, falando das pessoas, atualizando, informando. Foi uma excelente revista. Notícias de acontecimentos, além do editorial, artigos. Aqui tem uma visita de uma equipe de médico, né? Um setor de trabalho da Sorocabana, sobre higiene da pele. E hoje eu volto à pergunta, que empresa hoje tem uma revista competente como teve a Sorocabana através da Nossa Estrada? O trabalho na ferrovia colaborava para que o ferroviário tivesse um crescimento, não é? Intelectual, moral, não é? E até social. Enquanto eu trabalhava, eu estudava à noite e eu ingressei na faculdade de Direito, não é? E fiz todo o curso, sendo eu o primeiro ferroviário a concluir uma faculdade de Direito, né? Tanto que os colegas de oficina fizeram um almoço em minha homenagem, não é? Eles sentiram-se muito orgulhosos por ver que o primeiro formado pela faculdade tinha saído das oficinas, não é? A classe ferroviária era uma classe unida, que tanto nas festas, nos festejos, estava presente, como determinada época em Sorocaba nós tivemos a política. Cada estação é uma cidade, cada cidade uma conjuntura, são trabalhadores que em cada estação vão apanhando novas informações e transmitindo de estação a estação, não é? E isso é óbvio que contribui largamente com a organização dos trabalhadores. Era comum os ferroviários se distinguirem, inclusive na política, não é? Havia a Associação do Ferroviário, tinha um líder chamado Guarino Fernandes, não é? E ele foi célebre na época dele como líder político, não é? E líder ferroviário que ele era. Então, quando eles falavam, seu Guarino lá, talvez lá na Ponta de Luta, e era o nome que tinha na minha casa, falasse, vamos parar, né? Estamos juntos, vamos brigar pelos nossos direitos, vamos. Se eles dissessem, amanhã nós vamos parar, os 2.400 ferroviários paravam. Sem discussão, sem briga, sem nada. Ninguém ia trabalhar. Este estatuto aqui, ele foi assinado pelo presidente, na época, Guarino Fernando dos Santos. Foi um líder político de Sorocaba e
Esse estatuto aqui é de 1959, foi registrado no Diário Oficial de 59. Então o ferroviário ele se tornou o que ele era, um símbolo de ter uma vida melhor, de ter condições melhores, de lutar para que fosse um país melhor, por causa de pessoas como ele, né? Que não tinha medo de enfrentar. Dentro das oficinas é que se reuniam, que traçavam os planos. Vamos lembrar que exatamente por ela ser um meio de transporte, ela também é um meio que leva e traz informações, né? O nível de informação desta categoria é muito elevado, muito elevado. E eles começam a se aperceber disso, né? Tanto é os maquinistas, auxiliares, os ajudantes de maquinistas e tal, começam a se transformar em veículos de informação e de unidade da categoria. Isso tudo corre muito rapidamente, o que ajudava e contribuía sobejamente para os trabalhadores se organizarem com um nível de informação acima da média de outras categorias. Muita coisa da nossa educação, da nossa cultura e do nosso sustento saía da ferrovia, dessa relação que as famílias e as comunidades tinham com a ferrovia e com a economia que a ferrovia gerava para toda a comunidade, para toda a cidade. O relacionamento entre o povo de Sorocaba e os ferroviários era muito bom, não é? Porque o ferroviário estava numa situação, num nível muito bom, muito elevado, não é? Então o ferroviário tinha uma participação muito importante. Eles eram aceitos em todas as esferas de vida da cidade. Os ferroviários especializados tinham máquinas, né? Então eles faziam palanques para show, desfiles, entendeu? Eles colaboravam muito. A classe tinha, assim, uniões, tipo de trabalhos e fraternidades não oficiais. Eram, assim, de coração. Por exemplo, um ferroviário, ele ia construir uma casa. Para ele, guardava um dinheiro, comprava um terreno, construía uma casa. Quando ele ia construir a casa, então faziam-se mutirões. Eu fui um deles que ajudei muitas essas pessoas. Começava pelo alicerce, depois nós íamos subindo, fazia o madeiramento, jogava a telha. Tudo isso tinha um propósito. A família patrocinava o almoço. Então seriam os mutirão de fim de semana. Eu me recordo que meu pai falava para minha mãe, olha Maria, domingo não vamos almoçar aqui que vai ter mutirão para construir casa de fulano ou reformar a casa de ciclano. E aos domingos nós se encontrávamos e construía a casa para aquele outro. Não seria uma casa, seria 2, 3 cômodos. E aí aos poucos ele ia se virando, aí ele fugia do aluguel. Havia uma preocupação com os colegas, não é? Sempre que sabia que alguém estava passando por dificuldades, fosse por doença ou dificuldade econômica, havia grupos que se propunham a visitá-los e ver as dificuldades e procurar sanar essas dificuldades, não é? Eles estenderam a parte social da Sorocabana. Eles fundaram o Estrada de Ferro Sorocabana, Futebol Clube, na época se chamava São Paulo Futebol Clube, depois passou a Estrada de Ferro Sorocabana Futebol Clube. Fundaram a loja maçônica, Brasil Terceira, criaram uma sociedade protetora dos ferroviários, só para ferroviários. Aqui está esse diploma aqui. Eles ficavam sócios, recebiam diploma. Esse diploma aqui é do saudoso Martiniano Papst, seu Manico, muito conhecido. Sorocaba faleceu recentemente. O ferroviário ele se tornava associado, como se fosse um clube. Essa arrecadação financeira revertia em benefício do próprio ferroviário. Que jeito? Se ele precisava de uma farmácia, se ele ficava doente, não tinha o INSS na época. Então, ele se afastava do serviço e aí começava a perecer ele e a família. A sociedade
mensalmente levava uma quantia em dinheiro para que ele continuasse tendo o seu sustento e da família dele. Era essa a função da sociedade beneficente, beneficiar o associado. Eu fiz isso várias vezes. Ia visitar o cidadão, olha, eu trouxe aqui uma importância para você, envelope fechado, ele assinava o documento e cuidava do assunto. Nunca ficava desamparado. A Estrada de Ferro Sorocabana dá assistência completa a esses homens que trabalham para o seu engrandecimento. Hospitais, cooperativas, seguros de vida, empréstimos a longo prazo. Com tudo isso, se beneficiam seus funcionários. Estes milhares de homens trabalham contentes, sabendo-se protegidos e fazendo dessas oficinas uma colmeia humana de trabalho e dignidade. Ele tinha um acesso aos hospitais, né? A ferrovia tinha convênio com hospitais. Quando era caso de acidente de trabalho, tinha um hospital específico que atendia o ferroviário. Para casos mais graves ou de doenças mais prolongadas, existia o Hospital da Lapa, de São Paulo, que era específico para a ferroviária à época. Começo da década de 50, começou a descontar de cada ferroviário um valor mínimo, mais ou menos razoável. E ele construiu o Hospital de Sorocabana, lá na Lapa. Nós fomos de uma vez, né? Não, início que você comprou a Vespa. Lá. Não, operada não, você comprou a Vespa e eu comecei a ter alergia de vento, aquele vento na cara. Caipira, né? Nunca tem nada que eu não tenho. Andava a pé? Daí, os médicos daqui falavam que era carne esponjosa. Queria operar, eu fiquei com medo, assim, deixa eu marcar lá em São Paulo. Marcou lá, o médico pôs um aparelho assim na frente, isso aqui viu tudo dentro. Eu falei, nossa, que aparelho. Deu uma vitamina, um remedinho para alergia, nunca mais. Que existe até hoje esse hospital. Mas, com a extinção da Sorocabana, esse hospital hoje é administrado pelo SUS. Né? Mas eles tinham. Quando resolvia o problema de saúde aqui em Sorocaba, tudo bem. Mas se tivesse necessidade, ia para São Paulo. Outra coisa que me chama a atenção seria os clubes esportivos, eram de grandes categorias. Própria ferroviária, ele deixava a hora de trabalho, ia para o treino futebolístico, dali ele ia embora para casa. E aos domingos, eram as partidas, como tinha em Sorocaba, o Botucatu, São Paulo, tinha os clubes e grêmios ferroviários. Não só aqui em Sorocaba, mas no estado de São Paulo todo, existiam clubes de ferroviários. Tinha Estrada de Ferro Sorocabana Futebol Clube, Clube Atlético Sorocabana de Mairinque, Clube Atlético Sorocabana de Itu, de Iperó, de Itapetininga, Ferroviária de Botucatu. Né? Cheguei a disputar o amador, disputei o profissional, que era a 3ª divisão. Tudo isso foi no campo mesmo. Eu saía da manobra onde eu estava trabalhando e vinha treinar. Treinava até umas 7 e pouco, depois voltava a trabalhar até 9, 10 horas da noite. Isso toda a vida eu fiz. Na ocasião até teve um jogador de futebol que se tornou famoso, que chamava-se Maracaí. Maracaí é o nome de uma cidade lá na média Sorocabana, perto de Assis. E o Maracaí, ele já era funcionário de Sorocabana, então o trouxeram para Sorocaba para ele participar do Estrada de Ferro. Ele veio, jogou algum tempo aqui e depois foi transferido para o Fluminense do Rio de Janeiro. Eles tinham um armazém de abastecimento que eles faziam compras e descontavam depois de 2 meses. Mas isso aí não quer dizer nada porque você sempre estava descontando, né? Ia 2 meses atrás e eles compravam coisas com desconto, né? E temos aqui uma caderneta de armazém de Sorocabana. Eles faziam a compra era entregue em casa e depois era descontado. E tinha também a farmácia. Eles faziam compra também na farmácia, remédios a preços mais acessíveis, né? E também era descontado em folha de pagamento. Ali nessa prédio amarelo, era de um lado
a farmácia e do outro o armazém de abastecimento. E era um movimento imenso, todos os dias o pessoal comprando coisas, né? Principalmente no início do mês, né? Faziam as compras para casa, né? Eu comprava, naquele tempo, eu comprava no armazém da Sorocabana. Estava no armazém da Sorocabana. Ele que fazia o pedido, né? Tinha caderneta, Vinha tudo. trazer na casa. Ele Mas uma- cada coisa boa, gostosa, viu? E aí era aquela alegria quando chegava, né? Era saco de arroz, era saco branco cheio, não era saco que a gente vê agora de 5 quilos, não. Você comprava 15 quilos de arroz, 20, 25, era um saco branco alvejado com aquele arroz solto, com aquele feijão solto. E às vezes eles colocavam no meio, para não quebrar, o que era de vidro, então vidro de palmito, essas coisas, não colocava no meio do arroz e do feijão para não quebrar. Vendia umas latas de... Falavam presuntada no gino. Ai, que delícia, menina. como é? Abria ela assim com uma... Ela tinha uma chavinha. Sabe que tem isso ainda? Existe isso ainda? Existe, aquela chavinha que você punha ela, pá! Virava assim. Virava. Tirava ela inteirinha. Fritava. Ai, para comer com arroz e feijão, que delícia. Tudo lá era bom, não, Gino? Tudo no armazém. Quando não tinha no armazém, tinha na farmácia. Então nós Nunca tínhamos mais duas comi toicinho que nem cadernetas. aquele. Tinha no armazém e É tinha na diferente. farmácia. Acho que o tempero diferente, eu não sei, né? Convidados pela diretora do Instituto Luiz Mateus Mailaschi, os recém-chegados visitam o moderno estabelecimento de ensino construído pela Estrada de Ferro Sorocabana para os filhos de seus funcionários e onde se aplica a moderna pedagogia. Eu estudei na escola da ferrovia, estudei no Mailaschi. Era Luiz Mateus Mailaschi, ninguém falava era o Mailaschi, né? Era a escola Luiz Mateus Mailaschi, a escola Mateus Mailaschi, que tinha um curso diferenciado, né? Que era para filhos de ferroviários. Nossa, a escola era ótima, era boa escola. A dona Regina Dava era lanche, né? diretora. Davam tudo. Eles levavam, o Gino mandou fazer de inox umas canecas De aço inoxidável? aço inoxidável, e eles tomavam leite. Leite era colaço. Todo dia antes de entrar na escola, faziam fila para tomar leite. Podia tomar 2, 3 copos, quanto a pessoa aguentasse. Aquele leite bom, né? Leite era colaço até hoje é o melhor leite, né? Mas aquele tempo era melhor ainda. E tinha lanche à vontade para as crianças. Faziam filinha, era leite de saquinho da Colazo. E elas ficavam com duas, cada uma com uma tesourinha, cortando e um virando e um servindo. Estrada da Ferro Sorocabana, Mateus Mailaschi. Ele é só a foto do filho lá. Isso aqui é a classe inteira dele. Acho que é 4º ano, ele tá com foto aqui, ó. O que eles nos forneciam, o que os pais nos forneciam, era matéria-prima de primeira qualidade. Então nós, como professores, tínhamos apenas que lapidar aquela matéria-prima. Só que a matéria-prima era de primeira, os pais eram responsáveis, então era fácil você ensinar, era fácil você conversar, porque eles já vinham no berço. Dirigido pela senhora Regina Andrade de Almeida, com 20 salas de aula, 21 professoras e 800 alunos aplicadíssimos, este modelar instituto tem sido largamente elogiado por todos aqueles que tiveram ocasião de visitá-lo. Vocês nunca entraram lá na escola? É um espetáculo. Mas será que ele não Era, no tempo da dona Regina. Agora... As classes brilhavam, tudo muito limpo, muito... Todo mundo queria bater o sino. Ai, eles batem ainda e hoje em dia eles dão advertência para quem bate. Os alunos disputavam isso. Disputavam a honra de bater o sino na entrada.